Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que a igreja abrisse sua Bíblia em 1 Samuel. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 1. Aleluia. A partir do versículo 8. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Jesus está na casa, né? Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou o voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Glória a E Deus. sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus beijos, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. E assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantando-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia. Quem pode dizer para sua irmã nessa noite: o Senhor se lembrou de você. Aleluia. Nessa noite eu não sei qual é a vitória que você veio buscar. Ana, aleluia. As irmãs podem sentar em nome de Jesus. Aleluia. Ana, louvado seja Deus, não podia ter filho. Ela era estéril, né? Como aqui diz a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ela, aleluia, quando ela foi buscar ao Senhor, aleluia, ali, louvado seja Deus, orando, aleluia, sem mesmo sair mais palavras sobre os seus lábios, a palavra do Senhor diz que o Senhor lembrou de Ana. Aleluia, nessa noite, se você crê, aleluia, Deus está se lembrando de você naquilo que você está necessitando. Aleluia, Ana, aleluia, gostaria de ser mãe,
Ana, aleluia, a orar ali por muito tempo. Eli, que já tinha perdido a visão, aleluia, quantos já perderam a visão nesses dias de hoje? Aleluia, Eli tinha perdido a visão, aleluia, louvado seja Deus, observando Ana, e quantos não têm observado a mim e você? Aleluia, quando você sai para a tua casa para ir para uma igreja, para o culto, ou quando você vai para o seu trabalho, em qualquer lugar que você vai, tem alguém te observando. Aleluia, a palavra diz que Eli estava observando Ana ali através das suas orações, porque ele já não ouviu mais ali a voz dela, ela só mexia com seus lábios, a ponto dele pensar que ela estava o quê? Embriagada. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra diz que Ana fala para ele: a tua serva não está embriagada, não tem a tua serva como filha de Belial. Eu estou aqui até agora porque o meu coração está atribulado. Ela já tinha feito um voto com o Senhor. E é interessante que no versículo 17, louvado seja o nome do Senhor, ele vai falar para ela. Então respondeu Eli e disse: vai em paz. Aleluia. E o Deus de Israel conceda a tua petição que lhe pediste. Ele era um sacerdote. Aleluia. A importância, irmão, de uma liberação de bênção sobre as nossas vidas através de um sacerdote ou de uma sacerdotisa, né, irmão? Aquele que está debaixo da autoridade do Senhor, ele tem poder sobre as nossas vidas. Aleluia. Esse homem, quando ele libera essa palavra, a palavra só diz que quando Ana volta para o templo, o coração já não era mais triste, o semblante já não era mais triste. Aleluia. Agora de madrugada eles voltam novamente, aleluia, para sua casa juntamente com Eucana. E a palavra só diz que naquela madrugada o Senhor lembrou de Ana. Irmão, quer dizer que nessa noite Deus está lembrando de alguém aqui nesse lugar. Aleluia, Deus está lembrando da tua casa, está lembrando da tua vida, está lembrando da tua família, aquela causa que você, aleluia, tem colocado na mão do Senhor. Às vezes tem colocado algo nas mãos do Senhor e por estar demorando você quer tirar, não tira, porque Deus está lembrando de você nessa noite para entregar o quê? A tua vitória. Aleluia. Louvado seja Deus. Não deixa que o inimigo venha roubar. Aleluia. Louvado seja Deus a tua coroa. Que o inimigo venha roubar os teus pensamentos do Senhor. Porque o inimigo ele tem tentado atacar as mentes. Aleluia. E por isso, irmão, que precisamos pedir ao Senhor que ele venha, aleluia, colocar o capacete dele no aleluia, na nossa cabeça, como está lá em Efésio. Aleluia. Louvado seja Deus, a partir do versículo 10 do capítulo 6. Aleluia, que nós vamos pedir ao Senhor que ele venha nos fortalecer na força do seu poder, que ele venha nos revestir com a couraça dele, aleluia, com a couraça da justiça, porque o mundo espiritual existe, irmão, e aleluia, a guerra é invisível, a qual você não pode ver, mas você entrando dentro do teu quarto, dobrando teu joelho, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, ele te entrega a sua vitória. Louvado seja Deus. Então nessa noite, aleluia, convida Jesus para a sua vida, para a tua casa nessa noite. Não aceita sair daqui da mesma maneira que você entrou. Aleluia, não aceita voltar e achar a sua casa da mesma maneira que você deixou. Creia que você entrou aqui hoje, aleluia, buscar ao Senhor, mas Deus está guerreando por você lá dentro da tua casa. Aleluia, nessa causa que você entrou aqui hoje e já não tem nem mais esperança. Mas o meu Deus e o Deus que você serve é o Deus que Aleluia, Deus. Ô, glória. aleluia. Vamos se colocar de pé, irmão. Vamos fazer uma oração. Hoje, né, irmãos, está faltando alguma parte da nossa equipe, né? Louvado seja Deus, como trabalha às 3 e mudou o horário, elas não puderam estar, né, irmãos? Mas Deus, ele é fiel, Deus é poderoso, Aleluia. né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos estar orando, aleluia. E você vai estar orando pela sua vida, não só pela sua vida, pela tua casa, pela tua família. Irmão, sabemos que a família, ela está sendo bombardeada pelos satanás, né, irmão? Quantos casamentos que estão sendo desluídos por causa de que tantas coisas que o inimigo tem atacado, né, irmãos? E aqueles que não conhecem, irmão, o inimigo acha não conhece a Deus, o inimigo acha fragilidade. Mas até aqueles que estão dentro da casa do Senhor, que tem o casamento solidificado, o inimigo também está atacando.
aleluia, para tentar separar. Mas nessa noite, aleluia, você que é mulher, a coluna da sua casa, aleluia, que nós que somos coluna, que somos a torre de vigília, né, irmãos? Nós temos que estar na torre de vigília, como? Guerreando. Se o Satanás, aleluia, tentar entrar na porta, você tem autoridade de mandar ele embora. Quando eles tentar chegar, você já mandou ele embora. Então nessa noite nós vamos estar orando, aleluia, para que Deus venha para cá, aleluia, toda a artimanha do adversário, aleluia. Se você souber de alguém que está passando por problema difícil no casamento, comece a orar por ele nessa noite, comece a orar por ela, aleluia. Eu não sei como é que está a sua família, mas nessa noite comece a orar. Senhor meu Deus e Pai, nessa noite estamos aqui reunidas, ó Pai amado, aleluia, Jesus, Pai querido, não sou espírito, só no propósito. Pai querido, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, perdão pelas minhas falhas, Senhor. Pai querido, eu quero entregar nas tuas mãos, Senhor meu Deus, aleluia, essa igreja, a pastora Solange, a pastora Ana, Pai amado, este ministério, Senhor, coloco nas tuas mãos. Pai querido, eu quero entregar cada mulher, Senhor, aleluia, que se encontra aqui nessa noite, cada lar aqui representado, famílias. Pai amado, nós estamos aqui reunidas orando, Senhor, aleluia, pelas famílias, Pai querido, porque família, Senhor, é projeto do Senhor. Família, Senhor, foi instituição feita por Ti, Pai amado, e sabemos, Senhor, que o inimigo da nossa alma, aleluia, tem atacado, Senhor, aleluia, os casamentos, a nossa família. Mas nessa noite, Pai querido, aleluia, um exército de mulheres aqui nessa noite, aleluia, para clamar ao Senhor, para buscar ao Senhor, Pai querido, aleluia, guerreando aqui nessa noite pela tua casa, pela tua família, pelos teus familiares, pela tua parentela, pela vizinhança, Pai querido, por aqueles que necessitam, Senhor, aleluia, da sua vitória. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar também, Senhor, nessa noite, aleluia, os jovens, adolescentes, as crianças. Pai amado, eu quero entregar nessa noite, aleluia, esse bairro, as vizinhanças, Senhor, aleluia, dessa igreja, Pai amado, aleluia, sabemos, Senhor, aleluia, que essa igreja está aqui por um propósito, aleluia, para salvar vida, para libertar vida, para transformar vida. E eu creio, Senhor meu Deus, que aleluia, que através desta obra, muitos já têm se rendido ao Senhor. A palavra, Senhor, está sendo anunciada, a semente que é a palavra do Senhor, eu creio que será germinada, Senhor, nesses corações, ó Pai amado, que tem recebido a palavra deste lugar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero clamar ao Senhor pela nossa nação, aleluia, pelos governantes dessa nação, Pai querido, aleluia, eu quero te clamar, Senhor, aleluia, pelo Congresso Brasileiro, Pai, onde ali saem as leis, as reuniões ocultas ali, Pai amado, mas a tua igreja, Senhor, aleluia, Pai querido, que é atuante nessa terra, tem o poder, Senhor meu Deus, de te buscar, aleluia, Senhor meu Deus, para aplacar tudo aquilo que não provém do Senhor, através da oração, através da autoridade e poder do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir nessa noite, Senhor, envia teu exército de anjo aqui neste lugar, aleluia, cerca essa igreja, aleluia, Pai, livrando de tudo aquilo que não provém de Ti, aleluia, de todo ataque, aleluia, de tudo aquilo que não é da Tua vontade, Senhor, que caia por terra nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor, envia teu exército de anjo em cada lares aqui nessa noite, aleluia, ao redor da casa, Senhor, aleluia, livrando, Senhor, de todo ataque, Senhor, de toda retaliação. Pai, eu creio que enquanto estamos aqui, alguma coisa está acontecendo, Pai, na minha vida, no lado da tua, aleluia, das tuas filhas, aleluia, na família das tuas filhas, Pai. O Senhor já está operando um milagre. Pai, em nome de Jesus, toma essa, aleluia, esse momento de seminário nas tuas mãos, que o Senhor venha falar em nosso coração, Senhor. É que eu te peço, ó Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Começando com a oportunidade, gostaria de estar dando a oportunidade para a pastora Marilda, com uma saudação, que o Espírito tenha tocado no seu coração. E logo após, a levita Denise estará louvando em nome de Jesus.
Cumprimento a amada igreja na Santa Paz. Grande alegria, né? Conhecer essas mulheres de Deus. Né? Na véspera do Dia das Mães, a gente fica muito feliz, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui estão felizes de estar aqui na casa do Senhor? Pleno sábado, né? Enquanto muitos estão caçando festa, nós estamos buscando o Senhor, a festa do Senhor. Os dias são maus, não é momento de parar de cochilar. Amém, amada igreja? Vou estar louvando, peço a ajuda das irmãs que souberem. Vai estar louvando comigo, amém? Existe vida aí. Existe vida aí? Eu creio que existe vida, amém? Não acabou, espalharam por aí que já terminou, que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou, eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Estou montando um contexto porque eu quero impactar e já te aviso logo. Não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar e com os olhos da fé passei a enxergar. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam para desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto, eu afirmo pra você, ainda tem vida aí, volta a viver, existe vida aí. Oh, eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Estou montando o contexto porque eu quero impactar e já te aviso logo. Não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar e com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, pode voltar a viver, existe vida aí. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a oportunidade de dizer para você não desanimar, mesmo que o mundo vá à contramão, diz que é para você para não parar, e tem vida para você. Amém? As palmas que louvam o Senhor. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor para os irmãos, para as irmãs, amém? Nosso Deus está aqui neste lugar. Glória, aleluia. Glória a Deus. O Senhor nos deu em 2 Crônicas, capítulo 15, o versículo 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Aleluia, tem recompensa do céu para você, amém? E a nossa recompensa não vem do homem, mas ela vem do Senhor. Nosso Deus está aqui e eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo aqui neste lugar. O Senhor sabe como você chegou até aqui e Deus tem algo para falar comigo e com você nesta noite, amém? Vamos louvar o Senhor, vamos colocar de pé, igreja? Aleluia, nosso Deus está aqui, toda a igreja vai adorar juntamente comigo, amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, Você aleluia. pode adorar, você pode glorificar. Aqui não é Aleluia, Deus, proibido. oh glória, oh aleluia. Deus fiel, aleluia, Deus. Deus de maravilha, aleluia, aleluia. Aleluia. Glória, 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 Glória a Deus, o teu Pai
dentro do seu coração. Aleluia. E nesta noite você vai ver o que Deus vai fazer lá dentro do seu Aleluia. Enquanto você busca o Senhor aqui, o Senhor está cuidando dos seus. Oh, glória, E aleluia. você vai falar o testemunho aqui do livramento que Deus deu lá na sua casa. Qual a providência do Senhor lá dentro da sua casa. Deus fiel. Não chores, Ele é contigo. Aleluia. Oh, glória, aleluia, Deus. Deus fiel, aleluia, Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Deus. Deus santo, aleluia. Quando as Louvado lutas seja o nome do Senhor, Pai, aleluia. vierem contra ti, irmão, insista, ainda não é o fim. Vamos lá. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Deus fiel, aleluia, Deus. Quando as lutas vierem contra ti, irmão, insista, aleluia, ainda não é o fim. A tua fé, mesmo fraca, ela é forte, destrói muralhas. Aleluia! Ponha os olhos no Senhor Jesus. Receba a bênção
Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está dando a oportunidade para a nossa pastora Ana. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Aleluia, Deus. Salve a amada igreja, papai do Senhor Jesus. Amém? Quantos estamos felizes? Oh, glória. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Deus fiel. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim: hoje Deus vai derramar o maná e eu vou só receber. E aí a Aline falou: não, preciso tirar uma foto, porque a senhora está sem foto lá na igreja. E aí ela falou: pega a Bíblia. E aí Deus me deu uma palavra. E quando eu abri a Bíblia, por isso que a Bíblia estava aberta aqui. E aí Deus me deu uma palavra. E hoje Deus está dizendo assim para nós. Está lá em 2 Reis. Se quiser colocar ali já profetiza o telão que Deus está falando. Glória a Deus, aleluia. Recebe aí. Em nome de Jesus. 2 Reis, versículo 6. Capítulo 6. 6. Do 1 ao 6. Tá? Aleluia, 2 Reis 6. 1 ao 6. Aleluia. Amém? Vai falar assim para nós nessa noite, né? Deus está entregando vitórias aqui. Tá? Glória a Deus, Eu pude aleluia. contemplar Deus o que Deus fiel, está fazendo aleluia, nesse lugar Deus. nessa noite. Os anjos do Senhor estão passeando nesse lugar fortemente para entregar grandes vitórias. E olha o que Deus deu na palavra para dizer que a confirmação do Senhor. Glória a Deus. Ele disse assim, ó: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é pequeno para nós todos. Mas no 2: vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e façamos-nos lá ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse: serve-te de ires como teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeiras. E sucederam que, derrubando um deles um tronco, o ferro caiu na água. E ele exclamou: ai, meu Senhor! Ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Quantos nessa noite estão entendendo que a palavra de Deus veio dizer nessa noite para mim, para a amada igreja do Senhor? Glória. Aquilo que você tomou emprestado, Deus não vai dar como emprestado mais. Ele vai preparar para você receber o próprio, seu. Quando ali aquele homem disse que pediu emprestado a ferramenta, e ali foi lançado, caiu naquele rio, Deus falou assim, através do profeta: aonde caiu? E ali Deus fez que aquela madeira flutuasse e aquele ferro viesse a flutuar. Então o Senhor diz para mim nessa noite: aquilo que você achava que havia perdido, se você tiver fé nessa noite, o Senhor disse assim: eu vou fazer flutuar. E logo após o louvor, Deus disse: ainda que o mar não se abra, vou fazer você andar sobre as águas. Igreja, a presença de Deus, os anjos do Senhor estão aqui. Tamanha é a proporção que Deus quer derramar para as mulheres hoje, um presente de Deus. Não é só porque amanhã é dia das mães, não, porque dia das mães é todos os dias.
Nosso dia é todos os dias. Todos os dias a gente clama, todos os dias nós oramos, todos os dias nós clamamos. Mas o Senhor falou: aquele que entrou por essas portas, da forma que você entrou, aquilo que te afligia, entrega a mim, porque o teu presente eu já entreguei nessa noite. Aleluia. Amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas louvam ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos. Deus seja louvado, né, por essa noite. Aleluia, glória a Pela Deus. presença das irmãs aqui na igreja. Tudo é preparação de Deus, tudo é escrito por Ele. Você não está aqui porque você planejou, você está aqui porque já estava escrito. Tudo o Senhor é que determina na nossa vida, porque do homem é a preparação do coração, mas é do Senhor a resposta da boca, né? Quando nós pedimos à pastora para fazer esse horário, ainda bem que ela nem observou, né? Foi observar na semana. Aí eu falei assim: ai meu Deus, só nesse horário, porque de tarde as mulheres trabalham, né? Então fica bem difícil. Mas glória a Deus que Deus trabalhou no coração dessas mulheres abençoadas para estar conosco aqui, porque Jesus é o Senhor da tarde, mas Jesus também é o Senhor da noite. E Ele que faz, Ele que movimenta, é para Ele, é por Ele, é dele, todas as coisas, amém, irmão? Eu quero deixar uma palavrinha para nós, mulheres, nesta noite, né? Fica lá em Jeremias 29, uma palavra que eu deixei até para a pastora Ana essa tarde. Deus me tocou para deixar essa palavra para os irmãos. 29, 11, isso, 29, 1, 29, 11, amém? Aleluia. Aqui diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Deus falando comigo e com você, que Ele está pensando a nosso respeito. Aleluia. Diz o Senhor: pensamento de paz e não de mal, para vos dar a fim do que esperareis. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Então Deus não quer nós pela metade. Deus quer você de todo o teu coração. Aleluia. Amém? Deus está procurando homens e mulheres que adoram Ele em espírito e em verdade. E Ele diz: tira toda a preocupação do seu coração. Eu não sei o que você deixou em casa, eu não sei o que você tem vivido, mas Deus manda falar para mim e para você. O homem da mão furada, ele entra aqui na igreja e ele diz assim: paz seja convosco. Tira toda a angústia da tua alma, tudo aquilo que está afligindo o teu coração nesta noite. O homem da Galileia, aquele que passeia em nosso meio, aquele que é vivo, ele não está morto, ele está vivo. Ele já venceu por mim e por você. Você não precisa carregar jugo nas suas costas. Deus já carregou sobre si as nossas dores. Essa dor aí não é sua, é de Jesus. Oh, alabandubiá, Ô glória. por você ele venceu Deus lindo, Deus fiel. o abandono, a coroa de espinho, o vinagre em vez de água. E aqueles que ele ajudou, que ele curou, é aqueles que olhou para ele naquela cruz e falou: crucifica.
Na nossa caminhada, irmão, a nossa chamada tem um peso. E na nossa caminhada, às vezes nós vamos deparar com decepção, com dor, com abandono. Mas Jesus, Aleluia. Glória a Deus. na noite que foi traído, Aleluia. na noite que Jesus foi traído, ele levantou o pão. A traição não pode te parar. Eita glória. O abandono também não pode te parar. Aleluia. A dor não pode te parar. Aleluia. Ramando Micaço e andando na súbia. Oh, glória. Aleluia. Porque quem move dentro de você e de mim é o Espírito Santo do Senhor, Jeová. Aleluia. É Ele que traz movimento daquilo que está parado. Glória, aleluia, Deus. Oh, maravilha. Oh, aleluia. Porque Ele é o Deus do movimento. É Deus. E Ele está movimentando lá na sua casa. Aleluia, eu Por creio. isso a fúria levante. Por isso as perseguição. Porque Deus entrou lá para colocar o que está desordenado em ordem nessa noite. Glória, aleluia. Aleluia, Deus. Deixa Deus te usar. Deus Pastora, eu tô chorando, mas é agora que Deus vai te usar. Aleluia. Você está sendo espremido? Eu falo sempre lá na igreja. A azeitona, quando ela é espremida, é que ela sai o azeite. E o que é mais caro no mercado? Entendeu, Juliana? A prensa é para extrair o que tem dentro de você. Aleluia. As perseguições, os naufrágios, a luta, o balançar do teu barco vai resultar em vitória, em dupla honra de Deus. Chegou o momento, o ano de Deus te exaltar nessa terra, mulher. Aleluia. Diz o Senhor dos Glória, Exércitos. aleluia, Deus. Porque o pensamento que Deus tem, Aleluia. quem sabe o homem tem outro pensamento em relação a nós. Porque o homem olha para a casca. Você lembra daquela figueira que Jesus foi procurar o fruto? Só tinha folha. Tem pessoa que só tem aparência. Mas você vai lá buscar o fruto. O que vale não é isso aqui. Isso aqui é talento. Mas o testemunho vai falar mais forte. Aleluia. Entendeu? Aleluia, Deus. Pastora, está doendo. Mas você está aprendendo. Eu aprendi aqui dentro dessa igreja. Eu sempre falo, meu testemunho de força foi dentro dessa igreja. Que foi pela última pancada que o Senhor falou: olha para mim, porque de mim vem a tua vitória. Aleluia. Oh, glória. Olha para mim, não olha para o homem, não olha para aquele que você acha que é, porque tem muitos te mostrando o que é, e não é nada, igreja. Mas Deus é perfeito e bom na nossa vida. Aplauda Ele, adore Ele, glorifica Ele, porque tudo é para Ele. Aleluia. Oh, glória. O pensamento que Deus pensa de mim e de você Aleluia, gente. não é igual ao outro pensamento de pessoas. Que as pessoas vão criticar você, vão te abraçar hoje, amanhã vai estar te apunhalando. Verdade. Vão falar que vai andar uma milha com você e vai te abandonar no meio do caminho. Isso aqui é pra mim e pra você, tá? É pra você. O mesmo caminho que foi, vai voltar.
porque os meus pensamentos a favor da tua vida de paz. Jesus quer que você tenha paz. Para de ficar sem dormir, para de ficar andando para lá, para cá. Fique em paz, porque o homem da Galileia, o Deus que transmite paz, entendeu, Juliana? Quer que você tenha paz. Paz, paz, paz seja convosco, diz o Senhor dos exércitos. Pastora, o barco está balançando. O Senhor fala, mas eu estou dentro do barco, aleluia. Ai, ela mandará bassume, andará bassume, canta. Olha, Senhor, como estou a minha vida, mas eu estou com você. A minha presença te basta, a minha presença te renova, a minha presença te edifica, a minha presença te sara, a minha presença santa te levanta e te exalta na terra. Aleluia! Oh, glória! Aleluia, Lança teu Deus! pão na água. Aleluia, Jesus! Depois de Oh, 7 glória. dias você vai. Aleluia, Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Chamada não é só por nome. Eu sou pastor. Não. Quantos procurando nome aí, não? Quanto mais é dado, mais é cobrado. O peso do nome é muito pesado. Mas Jesus venceu. Aleluia. E eu e você já vencemos. Porque no meu nome vocês vão curar os enfermos, libertar o cativo, os oprimidos. Porque vocês têm um nome relatado aonde ninguém tira. No livro da Oh, vida. glória! Aleluia, Deus! No livro da vida ninguém vai tirar, ninguém vai arrancar, pode tirar do livro da terra. Mas do livro da vida, lá ninguém tira. Só eu e você, com a nossa rebeldia e desobediência. Mas se você for até o fim, você vai ganhar uma coroa na vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aplauda Ele, exalta Ele, louva Ele, coloca de pé dele. Vamos aplaudir de pé. Entra, Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Igreja responde. Quem é esse Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Deus forte e poderoso. Este é o Rei da Glória. Aleluia! Trono cai, irmão. Oh, Tudo glória! passa. Mas o trono do Senhor Aleluia, aleluia, Deus! permanece para sempre. Oh, glória! Aleluia, Deus! Tudo passa na nossa vida. Deus permanece. Só uma coisa, Isaías Camonte do Rio Sigas. Isaías olhou para o trono. Mas ele olhou assim para o trono. E a visão que Deus dava para ele não era para qualquer um. A visão que Deus dá para você é separada pelos seus problemas. O que você enxerga na bandeira mas é porque eu separei você, uma visão muitos olham ao redor e veem o natural, mas eu te elevo com muito espiritual. Saiba sua eu tenho te chamado para uma grande obra de milagre. Prepara essas mãos, prepara essa corda louvor. Porque no louvor vou eu libertar, vou eu edificar, e nas tuas mãos vou eu curar, e as portas se abrirão, e os convites virão. Não diz não, porque eu que estou abrindo a porta, só eu Sim, posso Deus. abrir, só eu tenho a chave, e só abre quem tem chave, e a porta está escancarada. Aleluia, Deus! E para tua família, diz o Senhor. Oh, glória! Aleluia! Aleluia, 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 Deus! Oh, glória! Aleluia. Oh, Louvado glória, seja o nome glória, do Senhor. glória! Aleluia! Aleluia. Deus, Glória a Deus. aleluia! Continua adorando o Senhor, igreja. Continua adorando
Paz das irmãs, que o Pai seja Jesus, amém? Aí cheguei a ficar sentadinha ali, mas aí ela perguntou se eu queria louvar, eu falei, eu tô sem voz, tô rouca. Mas o Espírito Santo de Deus estava me incomodando, que a gente, nós somos chamados, não podemos dizer não para o Senhor. E aqui eu creio que o Senhor vai fazer muito coisas grandiosas nessa noite. E se você pensa que você foi esquecido por Deus nas suas lutas, saiba que o Senhor não se esqueceu de você. Foi tremenda a palavra que a pastora abriu aqui no começo. E eu creio que Deus vai falar ainda com muitos de nós aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pode aumentar o playback. Aleluia, Jesus. Parece que está tudo bem. Aleluia. Pra todo mundo está tudo bem. Mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro e por conhecer. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro. Antes de começar a minha
né, 9, louvado seja Deus, a partir do versículo 36, e depois nós vamos meditar também lá em Lucas 10, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Gostaria de estar louvando o hino, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé, igreja. Aleluia. Adora o Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa soar sobre as águas agitadas.
Louvado seja o nome do Senhor. Atos 9, aleluia, 36, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vai falar sobre uma mulher chamada Dorcas. Aleluia, uma mulher que era discípula de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz assim: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Aleluia, louvado seja Deus. E aconteceu que naqueles dias, que enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorassem em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestido que Dorcas fizeram quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair, a todos pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Senhor, meu Deus e Pai, nesta hora estou aqui mais uma vez diante da Tua presença. Pai querido, te agradecendo, Senhor, por essa oportunidade gloriosa a qual o Senhor nos concede aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, quero entregar cada irmã, cada lar, cada família. Pai, quero te entregar nas tuas mãos, Senhor, meu Deus, o ministério desta igreja, a vida da pastora Solange, a vida, Senhor, da pastora Ana. Mais uma vez eu quero colocar no teu altar, Pai amado, todo o corpo, Pai amado, de obreiro desta casa. Eu quero entregar no altar do Senhor. Pai, te agradeço, Pai amado, por o Senhor nos permitir mais um dia de estar aqui fazendo a tua obra, Pai, semeando a boa semente, que é a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, como o Senhor já tem manifestado em nosso meio, através da palavra, através do louvor, através de revelação, Pai amado, através de profecia, eu creio que não é diferente, Pai amado, neste momento, que o Senhor venha falar em cada vida aqui nessa noite. É que eu te peço, Pai. Pai, importa que eu diminua, mas o Senhor cresça. A honra e glória do Senhor, Pai amado, que o Senhor venha se fazer presente, continuar se fazendo, Pai, presente em nosso meio, porque a presença do Senhor é notória aqui nessa casa. É que eu te peço, ó Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A igreja poderia sentar. De antemão, eu quero agradecer a pastora Solange, pela confiança, de estar convidando o Ministério Dorcas, de estar aqui nessa noite. Tivemos ali na Santa Maria, foi uma bênção. Deus, Ele é fiel. Hoje está aqui comigo a pastora Marilda, louvado seja Deus, a Tassiana, minha ovelha, a minha filha, minha netinha, irmãos? Da outra vez ela estava grávida, estava no forninho, Agora já está ali para a glória do Senhor, irmão? Deus, Ele é fiel. Quando nós falamos que Deus cuida, Ele cuida mesmo, Não é um jargão, porque muitos pensam que é jargão, não é. Deus, Ele cuida. Quando Ele entra, Ele cuida, Ele dá livramento, irmãos? E graças a Deus, Ele está dando livramento aqui também. Deus deu livramento para minha filha, irmãos? Porque o inimigo, ele tenta armar os laços dele, irmão? Ele quer matar os nossos. Mas quando Deus tem um negócio com a gente, um mistério com a gente, Ele entra lá e dá vitória, E para a glória do Senhor, estamos aqui para contar a vitória. Irmãos, quando nós entramos aqui, aleluia, nesse texto de Dorcas, aleluia, de Atos 9, vai falar sobre Dorcas. A palavra vai falar que essa mulher era uma discípula de Jesus. Aleluia, ela habitava ali numa cidade chamada Jope, irmãos, ali. E a palavra do Senhor vai dizer que todas aquelas viúvas ali, aleluia, louvado seja Deus, ao perder os seus maridos, Deus levanta a Dorcas para cuidar dessa mulher. Aleluia, daquelas mulheres, o que? Fazendo o que? Túnicas, vestidos. E eu creio que não era só isso, porque a palavra vai falar que ela fazia boas obras, e não era só de vestimento, mas também de alimento para aquelas mulheres, irmãos? Aleluia. E agora essa mulher, a palavra vai dizer que ela vem e falece. Aleluia. Aquelas mulheres se viram novamente desamparadas, já tinham perdido seus esposos,
né? Deus levanta a Dorca nessa noite, irmão. Deus está falando para mim e para você. Aleluia, como Dorca, Deus quer levantar a mim e você para cuidar daqueles que precisam. Aleluia. Aleluia, às vezes Deus levantou alguém, aleluia, para cuidar de você como? Em oração. Né, irmão? Quantos que nós dobramos nosso joelho, orando, né, irmão, por filho, por sobrinho, por primo, aleluia, que não conheceu a Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, é uma forma de quê? De cuidado. Aleluia, quando nós pagamos preço para alguém, é uma forma de cuidado. Aleluia, às vezes nós pensamos assim, mas eu estou passando por guerra. Aleluia, nada se acontece, mas Deus te levantou para guerrear por alguém, se levantar por alguém. Aleluia, quando nós vemos, irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, que quando Deus levanta as mulheres, que muitos irmãos acham assim, aleluia, como está lá em Coríntios, Paulo fala que as mulheres não podiam falar, tem que manter calado. Não, irmãos, aleluia, não está falando nesse contexto. Aleluia, nessa noite eu quero te dizer que Jesus deu voz para as mulheres. Paulo também deu voz para as mulheres se levantarem para quê? Para cuidar de vida. Seja mulheres, seja jovens, seja adolescente, seja criança. Ainda que, aleluia, você olha para dentro de si e fala, mas eu não consigo. Mas nessa noite eu quero te dizer, aleluia, que aquele que te chamou, ele te garante, ele te levantou para esse tempo. Aleluia. E essa mulher foi levantada para esse tempo ali que aquelas mulheres estavam passando. Aleluia, a perda dos seus maridos. Aleluia, louvado seja Deus. Agora Deus levanta Dorcas. E eu quero te dizer nessa noite, irmãos, aleluia, que Deus está levantando você lá dentro da tua casa. Aleluia, às vezes você lá na sua casa é a torre forte. Aleluia, lá dentro da sua casa alguém olha para você e fala assim, ela verdadeiramente serve ao Senhor, porque nada, aleluia, paralisa ela. Aleluia, a luta está forte, mas ela está caminhando. A prova está ardendo no lombo, mas ela está caminhando. Aleluia, louvado seja Deus, está falando dela, mas ela está caminhando, está permanecendo. Aleluia, louvado seja Deus. Ainda que olha para você e não dá nada, mas ainda assim você se levanta e continua, porque o seu negócio não é com quem está falando. O seu negócio é com Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz que quando Dorca morre, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, ouviram falar que Pedro estava ali perto de Jope e manda buscar ele. Aleluia, louvado seja Deus. Interessante, irmãos, que aquelas viúvas eram gratas por perder a Dorca, elas começaram a chorar. Aleluia. E quando Pedro chega, aleluia, elas mostram para Pedro ali tudo que ela tinha feito. Aleluia, louvado seja Deus. Agora Pedro põe todo mundo para fora e vai falar uma palavra para aquela mulher. Olha e fala, Tabita, levanta-te. Aleluia, Deus está falando para alguém aqui nessa noite. Aleluia, ainda que você está aí nessa prova, nessa situação, Deus está falando, levanta-te. Não fique nessa, aleluia, louvado seja Deus, prostrada. Dorca estava morta, aleluia, fisicamente, mas ele deu uma ordem, através do Espírito Santo, ele falou, levanta-te. E nessa noite Jesus está falando para mim e para você, levanta-te, não fica nessa posição mais não. Eu quero que você levanta, porque enquanto você levantar, eu vou entregar a sua vitória. Não é fácil levantar, irmãos. Não é fácil levantar. Mas Deus está falando, levanta. Irmão, quando nós vamos lá em Ezequiel capítulo 2, aleluia, o Espírito Santo vai falar para Ezequiel, Ezequiel, põe-te de pé, porque eu falarei contigo. Ele não está falando, irmão, em posição de sentado como estão aqui, não. É espiritualmente. Aleluia, Deus quer que nós levantamos espiritualmente. O inimigo, ele quer que você ande de cabeça baixa. Ele quer ver eu e você com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico. Ele quer que veja eu e você escondido, aleluia, atrás da cortina, num quarto escuro, aleluia, se lamentando. Mas nessa noite Jesus está falando, levanta-te. Aleluia, é momento de levantar, porque enquanto você estiver prostrado espiritualmente e não levantar, você não vai ver a tua vitória, você não vai ver o mar se abrir, você não vai ver a
você começa a enxergar a sua vitória. Aleluia, a palavra diz que a Tabita se levantou, ela foi ressuscitada, não por Pedro, mas aquele que estava em Pedro. E aquele que estava em Pedro, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele está aqui em mim e você nessa noite. Aleluia, ele quer, aleluia, algo a mais contigo. Por isso, irmão, da prova. Aleluia, pensando que nós vamos morrer na prova, mas não morre, irmão. Passa por ela. Aleluia, nesse processo de dor, mas não deixe que o inimigo olhe para você nessa tristeza. Aleluia, louvado seja Deus, você está com dor, mas você vai se levantar e vai falar, Satanás. Aleluia, você pode estar até me machucando, mas eu estou de pé para adorar o meu Senhor. Eu estou de pé para adorar aquele que Ele fez, aquele que, aleluia, escreveu meu nome no livro da vida. Alabaxaia da Manecomanai, aquele, aleluia, que morreu ali naquela cruz, aleluia, me dando o direito da salvação. Por isso eu vou ficar de pé. Nessa noite Jesus está dando oportunidade para alguém aqui. Aleluia, Jesus está dando oportunidade para vidas aqui a se levantar, não ficar, aleluia, prostrado, mas se levantar e continuar, aleluia. Louvado seja Deus à noite para receber a tua vitória. Aleluia, Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Levanta. Irmão, você já percebeu que nós estamos num tempo a qual o inimigo tem entrado, aleluia, na mente das pessoas, tem atacado na mente. A mente tem sido, aleluia, o acesso vulnerável do adversário, né? E por isso, irmãos, que precisamos dia após dia buscar no Senhor um capacete da salvação para nos proteger a mente. Aleluia, porque ele vai atacando na mente, vai colocando, soprando ali as suas palavrinhas, né, irmão, de derrota. Se você ficar aí, você vai continuar desse jeito que não vai melhorar. Desse jeito que ele já fala. A voz dele é essa. Aleluia, você vai morrer nessa prova. Você não vai ser vitoriosa. Aleluia, mas nessa noite eu tenho uma palavra para você. Aleluia, ouve a voz de Jesus. Aleluia, essa voz é a que te direciona. A voz dele, aleluia, ele vai te direcionar para a luz, aleluia. Porque a voz dele é majestosa, dissipa toda a escuridão. A voz dele, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, quando ela entra na nossa mente, Satanás tem que recuar. E nessa noite, toda palavra de derrota, aleluia, onde o inimigo colocou na sua mente, aonde o inimigo falou, aleluia, que você é feia, que você é isso, que você é aquilo, Deus está falando para você. Foi eu que te escolhi, foi eu que te chamei. Aleluia, você é linda porque você é princesa do rei. Você é princesa do rei. E Satanás não pode pôr isso na sua mente. Mas Deus está te falando, eu sou a Alabaxeia, o teu Deus, eu que te escolhi, eu que te coloco de pé para continuar na caminhada. Glória. Aleluia. Aleluia, Deus. Ele, Deus fiel, aleluia. o diabo ele vem matar, roubar e destruir. Mas Deus veio dar vida e vida com abundância. Glória a Deus, E Deus está tocando em vida nessa noite. glória a Deus. Tem pessoas aqui que precisam ter trabalhado nessa noite. E Deus está trabalhando, irmão. Aleluia, na sua área emocional. Glória. Aleluia, na sua área sentimental. Aleluia, onde o inimigo tem colocado espírito de rejeição. Aonde o inimigo tem colocado, aleluia, louvado seja Deus, que você não vai sair dessa. Aleluia, você não vai passar disso, mas Deus tem um projeto lindo para a tua vida. Aleluia. E o projeto é de vitória. Aquilo que Deus sonhou para a tua vida, aleluia, que você tem sonhado, o inimigo não pode paralisar. Aleluia, aquilo que você sonha, que Deus sonhou para você, é só você que vai paralisar se você quiser. Mas nessa noite Deus tem uma palavra para ti. Se levanta e se levanta. Aleluia, porque eu
tenho meditado nessa palavra há dias, pastora. Tem dias que eu estou meditando essa palavra e Deus tem me chamado muito bem sobre essa palavra. Aleluia. A palavra vai falar assim, ó. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual se assentando-se também aos pés e ouvia. Aleluia. Marta, porém, andava e em muito serviço, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe que me ajude. Aleluia. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Irmãos, Aleluia. eu estou estudando essa palavra, eu tenho orado sobre essa palavra. Deus tem falado muito comigo nessa palavra. Nós todas mulheres, nós sabemos que o serviço do dia a dia de uma casa é todos os dias, né? Dona de casa não para de trabalhar. Aleluia. Limpa a casa, lava a roupa, faz comida, faz isso, faz aquilo. Olha só que interessante, né? A palavra só vai dizer que Jesus, entrando na aldeia, entra na casa de quem? De Marta. Marta recebe ele na sua casa. E quando ele entra na casa de Marta, irmão, começa assim a idealizar Jesus entrando na tua casa hoje. Mas essa casa, não coloca só a casa material, casa, corpo, alma e espírito. Aleluia. E agora Jesus entrando, e nós sabemos que onde Jesus estava os seus 12 discípulos, e sempre tinha alguém amado assim. Né? Ele não ia sozinho, tinha os discípulos com ele. Eles entraram ali, e a palavra só diz que quando ele entra, Maria também, aleluia, Marta também tinha uma irmã chamada Maria. E a Maria, ela fez o quê? Ela se assentou aos pés de quem? De quem que ela se assentou? Aos pés de quem? Ela se assentou aos pés de Jesus. Ela se assentou para fazer o quê? Ouvir Jesus. Aleluia. Mas Marta, ela foi lá continuar, porque ela estava preocupada em quem? Servir Jesus. Porque quando nós recebemos alguém na nossa casa, nós queremos fazer o melhor. Nós queremos preparar a melhor mesa, preparar o melhor alimento, né, irmãos? Cuidar tudo ali em perfeição. Mas, irmãos, olha que interessante. Ela estava preocupada em servir Jesus com o alimento terreno, mas Jesus tinha um alimento para ela que era do céu. E Jesus não estava preocupado com esse alimento. Deus estava ali para servir um alimento descido do céu. E Maria se assentou para quê? Para ouvir Jesus. E ela ali, Marta, fadigada, ela vai até Jesus e fala: Jesus, mestre, não importa que eu esteja servindo só, não vai pedir para que ela me ajude? E Jesus fala para ela: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada. Maria escolheu a melhor parte, e dela não será tirada. E sabe o que Deus ministrou no meu coração, pastor? A preocupação de Marta não era só o serviço cotidiano. A preocupação era as coisas da vida. E muitos estão preocupados com as coisas da vida. É verdade. Com o que vestir, com o que comer, com o que comprar. Mas lá em Mateus 6, né, a partir do versículo 19, vai falar, aleluia, que Jesus fala assim para o povo: observaste as aves do céu? Não semeia, não planta, não colhe no alimento. E vocês não são mais valorosas do que elas? Sabe que Jesus está falando? Você tem valor para mim. Pode não ter para o homem, pode não ter para alguém que está ao teu redor, mas para mim você tem. Aleluia! Aleluia! Ele não pagou um alto preço ali naquela cruz à toa, irmãos. Ele pagou um alto preço porque ele, aleluia, sabia que a humanidade tinha um valor para ele. Jesus podia ter ficado lá no lado do Pai. Aleluia! Nós sabemos lá em Isaías 53, versículo 7, vai falar que ao Pai agradou moê-lo. Olha, irmão, agradou ao Pai moê-lo, filho por nós.
pecador morreu. Aleluia. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Em João 15:16 vai falar, Jesus falando: não foi vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós. Irmãos, eu quero te dizer nessa noite, aprofunde isso. Você foi escolhido antes aleluia, você ser formado no ventre da sua mãe. Antes de uma pele ser tecida, o Senhor já sabia o teu nome. Ele não te chamou pelo apelido, Ele te chamou pelo teu nome. Você é tão importante para Ele que Ele te chamou pelo teu nome. Satanás apelida, mas Jesus não. Ele te chamou pelo teu nome. Ele já tinha escrito a tua trajetória. Ele sabia que você ia passar por essa prova, mas Ele está falando: não recua, porque a vitória é tua. Lama cheia na boca. Aleluia. Ele sabia. O interessante é que quando eu dei um projeto para Jesus, aleluia, mas Jesus não recuou, estava lá no céu, juntinho ao Pai. Ele falou: não, eu vou descer, eu vou nascer de uma mulher, aleluia, vou pisar na cabeça da serpente, aleluia, vou esmagar ela, louvado seja Deus, vou esmagada lá, irmão, naquela cruz, aleluia. Ele não tem poder sobre a tua vida, aleluia. Quando Ele entrega o Espírito ao Pai, Ele fala: está consumado, está consumado, aleluia, o preço já foi pago, tetelestai, aleluia, você não deve nada para o diabo, porque, aleluia, foi pago o preço ali na cruz, por mim e por você. Aleluia. E Deus me dava entendimento, irmãos, que mais estava, aleluia, ociosa com as coisas. Não era porque eu tinha que fazer, porque isso a gente já faz continuamente. Mesmo que vai, irmãos, por Jesus. Se Jesus chegar na minha casa agora, eu não quero fazer nada, eu quero estar com Jesus. Não, porque quando nós estamos com Jesus, como a gente sente. Eu fui no trabalho tem uns 15 dias, não, deve ter uns 15 dias. Foi dia 1º de maio agora. O trabalho ali em Barra Mansa ali, o trabalho começou cedo, irmão. Começou 7 horas. Acabou meio-dia. Meio-dia foi quase 1 hora. Irmão, mas a hora passou assim que nem sentimos. Foi tão bom, eu falei assim, se ficasse até 3 horas, eu estava lá sem água, sem nada. Recebendo, irmão, não precisa receber. Às vezes nós alimentamos o outro, né? Porque quando você vai pregar, você está se esvaziando de si. Mas quando nós sentamos, nós estamos se enchendo. E se renovando. Porque a carne é forte, irmão, a luta é forte. A pastora falou aqui, quanto mais é dado, mais será cobrado. Responsabilidade. Chamado, irmão, não é ter o microfone na mão, sentado no altar. Aleluia, é responsabilidade, porque Jesus cobra. Mas muito também se levanta, aponta, não sabe da história. Mas nessa noite Deus está falando, aleluia, Ele te escolheu, Ele te chamou. Não recua nessa prova, continua permanecendo. E sabe o que Deus me falou, irmãos? Aleluia. Marta estava preocupada em servir, mas Maria estava preocupada em ouvir. E o que nessa noite nós estamos preocupados? Em servir Jesus? Ouve. Porque Jesus não estava querendo ser servida por Marta, Ele queria servir a Marta. Ele queria alimentar a Marta. E hoje Jesus está nos alimentando aqui nessa noite. Você não vai sair daqui da mesma maneira. Você até entrou de uma maneira, mas hoje você vai sair daqui de outra maneira, com Jesus na sua vida, com a sua vitória na tua mão, com o milagre que você tem buscado. Aleluia, você até pensou, não vou conseguir chegar lá, porque teve, aleluia, às vezes as barreiras, mas nessa noite Jesus dissipou toda a barreira, para que você estivesse aqui e recebesse o teu milagre. Quem crê nessa noite? E está levando a sua vitória. Não importa a maneira que você entrou, vai importar a maneira que você vai sair. Eu quero convidar aqui a Levita Denise, ela vai estar louvando. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Nós vamos estar fazendo uma oração, né, irmão, ministrando sobre as pessoas. Você vai abraçar alguém aí nessa noite. Levanta, você é capaz de levantar outra pessoa, vai te levantar através da sua oração. Vamos se levantar nessa noite. Aleluia, você vai abraçar uma irmã. Você vai abraçar quem está ao teu lado e você vai profetizar sobre a vida dela. Aleluia, louvado seja Deus. Você é momento nessa noite, você profetizar um para o
Eu creio que você não vai sair daqui da mesma maneira. Aleluia, você pode abraçar alguém nessa noite, aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, nessa noite estamos aqui diante da Tua presença. Pai querido, aleluia, Senhor, mais uma vez, Senhor, neste seminário Dorcas, ó Pai amado, aleluia, levantando mulheres, Senhor. E nessa noite é noite de levantar vidas aqui, Pai amado, através dessa oração, através desse clamor, através dessa busca. Pai querido, aí, Senhor, que precisa, Senhor, ser curada. Tem pessoa que precisa, Senhor, aleluia, ser curada emocionalmente, fisicamente, Pai amado. Tem mulheres aqui, Senhor,
grande. Não é pequeno. Porque Ele é grande na nossa vida. A Ele, por Ele, dele são todas as coisas. Olho, alavandara, choeca, dubicaço e andarabaçu. Então orareis a mim, e eu ouvirei. Clamarei a mim, e eu responderei. Deus está respondendo às nossas orações. Porque você orou, você pediu. Você não pediu de boca para fora, você pediu de coração. E Deus atendeu o nosso pedido. Se fez presente, está presente. A Ele, por Ele e dele são todas as coisas. Não dá vontade de a gente terminar, não conseguimos. Queremos terminar e não conseguimos. Tem mais azeite, tem mais poder, tem mais mistério. Pode ter certeza que Deus vai unir nós mais vezes. Tem algo especial para Deus fazer através das nossas mãos. O céu está aberto. Eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Eu só sei que aqui está cheio de anjos de Deus. Eles continuam adorando, eles continuam adorando. Eles continuam dizendo santo, 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 santo. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, toda a igreja está cheia de sua glória. Você tocou em Jesus. E quem toca em Jesus não sai igual. Quem toca em Jesus recebe dele. Você recebeu dele hoje. Eu recebi dele hoje. Então seja como Maria. A pastora falou Marta e Maria. Maria prestava serviço. Não, Marta prestava serviço. Maria entregava. Marta só prestava serviço. Mas Maria. O que você entregou para Deus aqui? O que você colocou nos pés dele aqui nesta noite? Se for perfume, aquele que estão passando lá, fala assim, meu Deus, aquele cheiro daquele perfume que sai daquele ambiente está forte. Porque o frasco se quebrou, irmão. E era um pequeno frasco, está entendendo? Pode ser que muitos olhem para você como pequeno, mas o que sai de dentro de você é grande. Aplauda ele, glorifica ele, exalta ele. Aleluia, Deus quer falar no nosso meio. aleluia. Judas, ele lidava com a renda da igreja lá, né? Para que ela está dando esse perfume tão caro, desperdiçando nos pés de Jesus? Muitas das vezes falam assim, para que aquele povo numa hora dessa? Véspera do Dia das Mães, de vez de estar no comércio buscando presente, nós estamos aqui ganhando presente. E outra coisa, sábado é dia de descanso. Deus dá descanso. Não chores. Deus dá descanso para você. Não continua chorando. Porque o que você recebeu, o que é caro. E é para a glória do nome de Deus. Aleluia! Aleluia. Ele está aqui, igreja. Glória a Deus.
Esse lugar é pequeno para aquele que vai fazer esse lugar. E você se prepara, porque o que você entrega para ele é grande. Então o grande está sendo preparado para você. O grande. Mas fica os olhos nele, olha para ele, adora ele, glorifica ele. Olha para ele, sinta o cheiro dele. A rosa de Saron, o cheiro suave, o lírio dos vales, está aqui no nosso dele. Aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia, 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 Deus! Oh, glória, 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 glória! Nem nós entendíamos o que o Senhor ia fazer nessa noite. Tinha que ser a noite. Glória, glória, glória. 3 horas é hora nona, mas o Senhor fala, tinha que ser a noite. Porque a noite o barco foi a pique, a noite que Jesus foi traído, mas a noite que Jesus está sendo glorificado nessa noite. Amém? É a noite, é a noite. Deus vai estar mudando o relógio do homem. A noite mostra luta, batalha, mas Deus é o Deus da noite, do dia, do amanhecer, porque o tempo é dele, a glória é dele e a hora é dele também. Levanta a tua mão e glorifica ele. Aplauda ele, aplauda, 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 aplauda. Faz uma conchinha, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Põe paz, que o Senhor vos acompanhe. Para terminar,